Sejam todos bem-vindos, né? Lembrando que a nossa palestra é transmitida pelo Face Aurélio Robles e compartilhada pelo Comunitária Vida Nova, né? Hoje nós vamos falar sobre pressentimentos. Se der tempo, a gente vai entrar no outro subtítulo, porque é curtinho isso aqui. Mas antes de fazermos a nossa palestra, ou de iniciarmos, eu convido a todos para fecharmos os olhos, lembrarmos de Deus, nosso Pai. Aliás, a gente nunca deve esquecer dele, né? Do nosso Mestre Jesus e da espiritualidade amiga que nos assiste aqui, para dizermos da nossa satisfação de estarmos aqui no início de um domingo esplendoroso, né? De um domingo maravilhoso, um pouco quente, mas faz parte da estação. E dizer, divinos amigos, obrigado pelas oportunidades que nos dais, obrigado pelo dia de hoje que amanheceu bonito, pela semana que passamos, pela semana que se inicia, prenunciando as comemorações do nosso 55º aniversário de fundação, né? que coincidirá no próximo domingo. Abençoa nossos propósitos, ilumina nossas mentes para que possamos entender a mensagem, para que aonde levarmos a nossa palavra, levemos consolação, esperança, e que todos nós que estamos aqui, nas nossas preces, possamos envolver nossos irmãos que não puderam comparecer na manhã de hoje, aqueles nossos familiares, dizer que todos sejam visitados pelos mentores espirituais da casa e por seus mentores espirituais, para que todos possam ter um bom dia. Bom dia, então, e seja conosco, Divino Mestre Jesus. Bem, o nosso tema de hoje é pressentimento. Mas antes nós queremos lembrar que nós só temos uma semana para comemorar o aniversário do centro. Domingo, né? Nesse mesmo horário, nós teremos aqui a Rosana Souza Ormundo. Ela é de Rio Claro. E ela vai expor o tema em serviço da paz, né? É isso? Em tarefa da paz. Tarefa e serviço são sinônimos. Em tarefa da paz. E eu, além de convidar todos vocês, convoco também para que vocês tragam os familiares, tragam companheiros, divulguem. Essa semana a gente vai divulgar, eu vou jogar no Face, no WhatsApp de cada um, e vocês, por gentileza, compartilhem, passem para os seus contatos, para que a gente possa ter um público, porque se nós tivermos só esse público que está aqui hoje, dá dó da expositora, né? Para nós não tem problema, a gente está expondo aqui, expondo pela internet também. Pela internet, para não ter nada, tem 200 pessoas assistindo, mais pela Comunitária Vida Nova. O Carlão diz que tem mais de 2.000. Eu sei, ele é dono do Face, né? Então, ele fala que tem. E, de fato, quando a gente faz o programa de quinta-feira, a gente recebe mais de 200 telefonemas. Então, é bastante, né? E ele também é a mesma coisa, ele é compartilhado pelo Aurélio Robles e pelo Comunitária Vida Nova. Bom, então, dito isso, esperando que todo mundo contribua,
nós vamos falar de pressentimento. O que nós entendemos por pressentimento? Uma coisa que a gente sente antes, né? Por isso é pressentimento. Algo que a gente... Alguém já teve algum pressentimento na vida? Todo mundo acho que tem mais ou menos um pressentimento. Eu tenho, infelizmente, meus pressentimentos não são nada recomendáveis, que eu pressinto quando as pessoas vão desencarnar. E isso não é nada agradável, né? Felizmente, quando eu pressinto, já está em cima da hora e passa logo, né? Mas eu tive um pressentimento de praticamente um ano, quando meu irmão desencarnou. Olha, não é agradável, porque você sente que vai acontecer. Parece dentro de você, você tem uma certeza. Só que você fica pensando, e a coisa se torna tão patente que parece que a gente tem prazer de acontecer aquilo ali. Eu sei que quando aconteceu do meu irmão, eu vi no comecinho quando eu fui visitar ele na UTI da Unicamp, no comecinho de julho de 2001. E ele foi desencarnar depois, dia 15 de maio de 2002. Mas, na conversa com ele, eu senti que ele não levantaria mais daquele infarto. E depois eu pedi a Deus, não é possível, né? Inclusive, eu tinha até comentado com o irmão que eu não tinha gostado, e há uma afirmação entre família. Quando o Aurélio fala que não gostou de uma cara, sai de baixo, né? Inclusive um irmão, ele já está desencarnado também, ele falava comigo, olha, quando você não gostar da minha cara, você não fala nada. Eu falei, então você está roubado, porque eu não gosto nunca. Eu brincava com ele. Mas aquele passou, ele fez o tratamento, depois ele foi até onde a gente morava, lá em Santa Rita do Oeste, que é mais de 500 quilômetros daqui lá, foi e voltou dirigindo. Então, esse meu irmão falou assim, dessa vez ele se enganou, hein? Porque ele falou que não gostou da cara dele. Mas eu sentia dentro de mim que ia acontecer. Eu falava, mas retira, calma isso, Aurélio, não é verdade. Mas quando eu percebi, parece que eu já estava conversando com os filhos e com a minha cunhada, como se o fato já tivesse consumado. Olha, foram 10 meses, 9, 10 meses de muito sofrimento. Eu acho que foi pior todo o tempo que eu pressenti isso do que no momento em que confirmaram, ele foi fazer a cirurgia e não resistiu, confirmaram que ele tinha desencarnado. Então, eu pedi a Deus que não me desse isso mais. De lá para cá, parece que diminuiu essa incidência de pressentimento, mas mesmo assim, a gente vê uma pessoa doente, quando a gente olha no rosto dela, parece que a gente não sabe, não sei o que eu vejo, não sei o que. Então, o pressentimento é um ato de sentir antes. Mas Kardec já tinha tratado do assunto, porque esse pressentimento, ele existe desde que o mundo é mundo. E Kardec então faz pergunta, na pergunta 522, o pressentimento é sempre um aviso do espírito protetor? Deixa eu pegar meu guia aqui para seguir. Então os espíritos responderam: é o conselho íntimo e oculto de um espírito que vos quer bem, também está na intuição da escolha que se haja feito. É a voz do instinto.
antes de encarnar, o espírito tem conhecimento dessas fases principais de sua existência. Isto é do gênero de provas com as quais se compromete. Quando esta tem caráter marcante, ele conserva no íntimo uma espécie de impressão, que é a voz do instinto, e essa impressão despertando quando chega o momento de sofrer a prova. Quer dizer, o pressentimento está íncito na própria pessoa, porque antes de nós encarnarmos, nós tomamos conhecimento do nosso programa e principalmente dos fatos mais fortes, Mas, no caso anterior, é o espírito que dá um toque, né? E a voz também interior. Porque essa voz interior, como eu disse, a gente tem conhecimento de certas coisas que vamos passar, seja conosco, seja com os nossos familiares, daquelas pessoas que não são caras, né? Então, quando vai chegando o momento, nós começamos a pressentir. Então, está explicado. O Kardec, numa outra colocação, eu não sei se no próprio Livro dos Espíritos, ele diz assim: um cego não sabe onde tem fogo, mas ele pressente por quê? Porque quando ele se aproxima, ele sente o calor. Então, antes que ele toca, sente. Então, é a mesma coisa se fosse um cego se aproximando de uma labareda aí. O pressentimento e a voz do instinto tem sempre qualquer coisa de vago, na incerteza o que fazer. Eu sei que é isso, porque eu sentia isso nesse exemplo que eu falei para vocês. Eu sentia alguma coisa de vago. Será que é, né? Então, o que fazer, né? Quando estiveres em dúvida, invoca o teu espírito bom e pede a Deus, Senhor de todos os seres, para que te envie um dos seus mensageiros, um de nós. Quer dizer, o Espírito falou, quando tiver dúvida, que invocasse um desses companheiros, né? Um deles, né? Então, se nós tivermos dúvida, oremos. Eu orei bastante nesse tempo, porém, aquilo eu pedia para tirar, para não pensar mais naquilo. No entanto, persistia, né? Não sei se era para estar se preparando, né? Quinhentos e 524. Eu copiei tudo, acho que não copiei a 524. Então vamos lá. Tudo. 524. Os conselhos nos seus... Os conselhos de nossos espíritos protetores
tem por finalidade única a nossa conduta moral, ou também a conduta que devamos adotar em relação aos assuntos da vida particular? Será que os espíritos têm por objetivo só a nossa conduta moral, só dizer não faça isso, não faça aquilo, você está errando? Seria a nossa conduta moral? Ou você vá, se relaciona melhor? Será que teria só isso? E os espíritos responderam: todos eles tentam fazer para que vivais o melhor possível. Quase sempre, porém, fechais os ouvidos, fechais os ouvidos aos conselhos salutares e vos tornais infelizes por vossa culpa. Quer dizer, então eles sempre dão um conselho. Sempre nós vamos tomar uma decisão, nós temos um pressentimento se aquilo vai dar certo ou vai dar errado. Há espécies de um conselho: olha como que você vai fazer, olha, seria até bom que você não fizesse isso, ou se fizesse de tal e tal forma. Mas nós preferimos acreditar em nós mesmos e tapamos ouvidos para esses conselhos. E aí é onde que não dá certo. Se ouvisse um pouquinho mais da voz da nossa consciência, nós seríamos melhores guiados, né? Allan Kardec comenta aí: os espíritos protetores nos ajudam com seus conselhos por meio da voz da consciência que fazem ressoar no vosso íntimo, mas como nem sempre ligamos a isso a devida importância, eles dão outros conselhos mais diretos, servindo-se das pessoas que nos cerca. Examine cada um as diversas circunstâncias, felizes ou infelizes, de sua vida, e verá em muitas das ocasiões recebeu conselhos que nem sempre aproveitou e que lhes teriam poupado muitos desgostos se os tivesse escutado. Acho que está claro isso, né? Se a gente tivesse em muitas circunstâncias, aquilo que eu já falei, em muitas circunstâncias a gente observa isso aí. Se a gente tivesse ouvido, talvez poupasse, né? Agora, nós não podemos ficar dependentes dos espíritos. O que será que o espírito fala? Que se nós ficarmos muito dependentes, nós estamos sujeitos a ser enganados por espíritos obsessores, espíritos brincalhões, zombeteiros, né? E cairmos no ridículo. A gente tem visto tantas pessoas que dizem: meu espírito falou, meu anjo da guarda falou. Quando ele é de outra religião, ele diz: o Espírito Santo me falou, né? O Espírito Santo falou, Deus me falou, né? E dizem cada absurdo, cada disparate, né? É lógico que tem aproveitamento, tem certas coisas aproveitáveis. Então, o que fazer nessa circunstância? Ouvir, mas passar pelo crivo da razão. Não é porque eles são espíritos desencarnados que nós vamos acreditar. Passar pelo crivo da razão, perguntar. Se o mestre estivesse passando nessa situação, uma pessoa sensata estivesse tendo essas informações, ele agiria assim, e as respostas virão. Se
Se for uma sugestão de espíritos obsessores, elas com certeza serão repudiadas, viu? Bom, o que nós tínhamos falado de espíritos de pressentimento não era mais do que isso, né? Do que isso. Agora eu vou entrar num outro assunto. A influência dos espíritos nos acontecimentos da vida. Aqui tem várias perguntas e eu não posso parar, vou passar um pouquinho talvez do horário com isso aí, mas eu não posso parar porque senão corta o assunto. E para você voltar no assunto, eu vou voltar só em 2025. Vocês sabem quando que é 2025? Só lá para janeiro de 2025 que eu vou voltar a fazer exposição, senão em fevereiro. Essa é a minha última exposição do Livro dos Espíritos desse ano. 525. Deixa eu ver se eu não falhei nos meus scripts aqui também. Os espíritos exercem alguma influência nos acontecimentos da vida? O que vocês acham? Exerce ou não? A gente sabe que exerce, né? Na primeira pergunta desse capítulo, né, que é o capítulo... Kardec pergunta, nas primeiras perguntas, se os espíritos interferem nos nossos pensamentos e atos, os espíritos responderam muito mais do que imaginário, visto que comumente são eles que vos dirigem, né? Bom, então vamos ver o que eles falaram aqui. Certamente, pois vos aconselha. Eles fizeram uma resposta que eles nos aconselham. Se não aconselha, eles têm interferência. (525A) exerce essa influência de toda forma, né? Ou além dos pensamentos, de outras formas, além do pensamento que sugere ou atua diretamente sobre a realização das coisas. Será que ele exerce de outra forma ou eles exercem nos acontecimentos? Será que é só nos sugerir ou eles interferem nos acontecimentos que nos envolvem? Então, os espíritos responderam sim, mas nunca fora das leis da natureza. Quer dizer, então eles exercem para que, como nós vamos ver nas perguntas seguintes, eles exercem para que aquilo que haja de acontecer, aconteça. Então não é fora daquilo que está previsto que poderia acontecer. É lógico que eles podem levar-nos a fazer besteira se nós não estivermos bastante concentrados nas coisas boas, nas coisas construtivas, né? Mas vamos ver o que eles disseram mais. Aí é Kardec quem faz um comentário, né? Imaginamos erroneamente que a ação dos espíritos só se deva manifestar por fenômenos extraordinários. Gostaríamos que nos viesse ajudar por meio de milagres e sempre os representamos armados de uma varinha mágica. Mas não é assim.
razão porque nos parece oculta sua intervenção e muito natural o que se faz com o concurso dele. Assim que, provocando, por exemplo, um encontro de duas pessoas que julgarão encontrar-se por acaso, inspirando a alguém a ideia de passar por determinado lugar, chamando-lhe a atenção para certo ponto, se disso resulta que tenha em vista, eles atuam de tal modo que o homem, acreditando seguir apenas o próprio impulso, conserva seu livre-arbítrio. Quer dizer, a influência deles é muito sutil, né? Então eles podem provocar aí o encontro de duas pessoas que nós julgaremos que aconteceu por acaso. Eu vou estar andando por aí, encontro uma pessoa que me pergunta uma coisa ou vem contar uma coisa que eu preciso saber, né, que ele vem me contar, ou que eu vou perguntar para ele, ou ele vai me perguntar. Nós precisávamos desse encontro. Como os espíritos, nós não ouvimos pela nossa consciência, não ouvimos a voz da nossa consciência, que às vezes inspirava até aquilo que nós queríamos saber, eles provocam esse acontecimento. Então, aquela história que Deus ajuda a criatura através da criatura, através de outra criatura. Então, esses encontros nem sempre são por acaso, nem sempre coincidência, são muitas vezes provocados para que nós nos inteiramos daquilo que precisa. Então, sempre dentro daquilo. Nós estamos falando aí de espíritos bons. Agora, de espírito mal, talvez pode nos desviar do pensamento para nós encontrar, pode trazer no nosso caminho uma pessoa que desafeta. Então, por isso, nós precisamos estar atentos para não vibrar contra aquele desafeto, né? (526) Já que os espíritos têm ação sobre a matéria, poderão provocar certos efeitos a fim de que se realize um acontecimento. Por exemplo, um homem deve morrer e sobe uma escada, a escada se quebra. A escada se quebra. Então ele sobe numa escada, a escada se quebra. Foram os espíritos que quebraram a escada para que o destino daquele homem se cumprisse? Será que os espíritos quebraram a escada? Ele tinha que morrer, né? Estava no destino dele perecer de um acidente. Talvez nem fosse da escada, mas ele deu esse exemplo da escada. Será que, por exemplo, o Gugu subiu lá no terceiro, será que os espíritos que derrubaram ele? O outro caiu não sei de onde. A gente sabe que é acontecimento que a gente fala, se ele não tivesse feito isso, não teria acontecido. Então vamos ver o que os espíritos responderam e como responderam. É bem verdade que os espíritos têm ação sobre a matéria, mas para o cumprimento das leis da natureza e não para derrogá-la, quer dizer, não para contrariar a lei, para que ela se cumpra a lei, né? Fazendo surgir no momento, né? No momento certo, um acontecimento inesperado e contrário às leis da natureza. Quer dizer, não faz acontecer no momento certos acontecimentos contrariando a lei da natureza, sempre dentro da lei da natureza.
sempre dentro daquilo que Deus permite, que está no desígnio de Deus acontecer, mas sempre também dentro das leis que existem, as leis da física, as leis de atração, leis, etc, etc, que nós temos aí. Então sempre eles não derrogaram a lei. No exemplo que citaste, a escada se quebrou porque estava podre, ou por não ser bastante forte para suportar o peso do homem. Ele subiu numa escada que era fraca para aguentar o peso dele, ou então a escada estava podre. Se estivesse no destino daquele homem perecer de tal maneira, os espíritos lhe inspiraram a ideia de subir a escada em questão, que teria de quebrar-se com o seu peso. Sua morte se daria por um efeito natural, sem necessidade de um milagre. Os espíritos não fazem milagre, não contraria a lei da natureza. Eles simplesmente fazem com que a lei da natureza se cumpra. A pessoa tem que acontecer isso, então eles inspiram, né? E principalmente, aí também pode ter que entra até os inimigos, né? Os inimigos, né? Então vamos ver outra questão. Tomemos outro exemplo em que o estado natural da matéria não entre em questão. Um homem deve morrer fulminado por um raio. Refugia-se debaixo de uma árvore. O raio estoura e ele morre. Os espíritos poderiam ter provocado o raio? Pode ter provocado o raio sobre ele? Será que os espíritos jogaram o raio sobre ele? Então, eu adiantei aqui e esqueci de mudar essa pergunta eu já li. Então vamos ver o que os espíritos responderam. É ainda a mesma coisa. O raio explodiu sobre aquela árvore naquele momento porque estava nas leis da natureza que assim acontecesse. Não foi encaminhado a árvore porque o homem se achava debaixo. O homem é que foi inspirado a se refugiar debaixo de uma árvore sobre a qual deveria cair um raio. A árvore não deixaria de ser atingida, estivesse sobre ela o homem, estivesse sobre ela um homem, ou melhor, estivesse, ou não, o homem debaixo dela. Então ele caiu porque ia cair, a lei da física, né? É o ponto, talvez a árvore fosse o ponto mais alto de uma certa circunferência ali. Então, o raio cai, né? E por falar nisso, há umas recomendações nas leis das físicas, né? Se você estiver num campo aberto e não tem nada e desabar um temporal, você, de preferência, deita, se puder achar um lugar para deitar, senão agacha, porque senão sua cabeça pode ser o ponto mais alto e o raio vai atingir a sua cabeça. Isso é extra, né? Mas, na verdade, é isso mesmo, né? Estamos terminando, antes das 10 horas termina, viu? Um homem mal intencionado dispara contra alguém, dispara um tiro contra alguém, mas o projétil passa de raspão, sem o atingir. Um espírito benfazejo pode tê-lo desviado? Será que um espírito bondoso desviou aquele raio? Então vamos ver o que os espíritos disseram.
se o indivíduo não deve ser alvejado, o espírito benfazejo inspirará a ideia de se desviar, ou então poderá ofuscar o seu inimigo de maneira a fazê-lo a errar a pontaria, porque o projétil, uma vez lançado, segue uma linha que tem de percorrer. É da lei da física, ele vai atingir, vai sair em linha reta. O que tiver na frente, ele vai pegar. O espírito pode até provocar até um tremor no atirador para que ele perca a direção, mas a bala não. A bala, o projétil, ele saiu naquela direção e ele vai naquela direção até perder sua força, né? Até perder sua força. Então, os espíritos não interferem nos acontecimentos da natureza, da lei da natureza. Eles apenas interferem no pensamento do homem, porque ele não pode atuar no fenômeno, atua sobre os nossos pensamentos. Que se deve entender por balas encantadas de que fala algumas lendas e que atinge um alvo? Balas encantadas, sabe? Veio uma bala encantada, ninguém sabe quem atirou, quem nada, né? O Rio de Janeiro que nos fala isso, né, Olímpio? O Rio de Janeiro que nos conta isso. Vê quantas balas perdidas acontecem no Rio de Janeiro, né? E levando pessoas que não tinham nada a ver com aquelas confusões. Então os espíritos responderam: pura imaginação, o homem gosta do maravilhoso e não se contenta com as maravilhas da natureza. Quer dizer, o homem gosta das maravilhas. Então, no passado, quem morou no sítio deve lembrar disso, né? No passado, os homens se reuniam à noite, não tinha televisão, não tinha rádio, então ficava contando as histórias que apareceram, a história de lobisomem, a história de certos assassinatos, que a gente ia dormir com medo, a gente que era criança ia dormir com medo. Então hoje a gente olha assim e fala: poxa vida, como eram mentirosos, eram nossos pais, nossos vizinhos, mas cada um inventava uma coisa e às vezes eles contavam aquela história 10 vezes, né? Não tinha muita história para contar, contava 10 vezes, só que cada vez contava de uma maneira. Era uma criatividade, dava para parabenizar a criatividade, era uma composição mais ou menos. Então, esse negócio de bala encantada não existe. Mas o Kardec faz a 529A. Os espíritos que dirigem os acontecimentos da vida podem ser impedidos por outros espíritos que queiram o contrário? Será que eles podem ser impedidos, esses espíritos que atrapalham esses espíritos que interferem na natureza, nos acontecimentos? Será que outros espíritos podem impedir? Os espíritos deram uma resposta aqui que eu vou fazer um comentário em cima. O que Deus quer tem que acontecer. Se houver demora na execução ou lhe surgirem obstáculos, é que Ele assim o quis. Então tudo está na vontade de Deus, né? Então o que Ele quer tem que acontecer. Agora, acontece que muitos espíritos podem provocar certos acidentes, né? Certas coisas que não estava na predestinação da criatura que lhe é vítima. Mas os abusos dele abriram a porta. Mas
dentro de certa lei da natureza, Deus permite, às vezes, até que os espíritos criem certos embaraços, certos acontecimentos, para que se aprenda, né? Para que o homem aprenda a não se desviar, a não corromper, a não contrariar as leis naturais, as leis de Deus. Mas, de um modo geral, aquilo que estiver no desígnio, não há espírito que inverte, não há espírito que não faça, não deixe acontecer, porque ele gosta da pessoa que vai sofrer aquelas consequências, ou porque ele não gosta daquelas pessoas que vai se beneficiar daqueles acontecimentos. Não existe. Só quando nós contrariamos. Bem, gente, era isso que eu tinha para amanhã de hoje. E agora, então, nós vamos para o passe, né? E nós vamos